Hoje vou ler para vocês a história de Scarlett, que tem o seguinte título: Este ano, só vamos receber a família da sua irmã, escreveu minha mãe em uma mensagem. Eu respondi: divirtam-se. Eles não faziam ideia de que eu era dona de uma propriedade de 6 milhões de dólares. Convidei todo o resto da família. Quando viram as fotos do nosso dia de ação de graças, meu celular simplesmente explodiu de mensagens. Pois bem, vamos começar. Meu nome é Scarlett e tenho 32 anos. Eu costumava ser uma empreendedora de tecnologia, dividindo meu tempo entre Boston e o Colorado. Achava que tinha tudo sob controle ou pelo menos pensava que sim até o início de novembro, quando recebi uma mensagem da minha mãe. Oi, Scarlett. Seu pai e eu decidimos fazer uma ação de graças mais íntimo este ano. Só vamos chamar a Madison, o Jason e as crianças. Espero que entenda. Amamos você. Fiquei olhando para a tela por um bom minuto. Depois digitei: divirtam-se. E deixei o celular de lado. Não discuti. Qual seria o sentido? Veja, eu vivia à sombra de Madison a vida inteira. Minha irmã mais velha era a rainha do baile, líder de torcida, aluna exemplar, o pacote completo. Meus pais a idolatravam. Lembro que, quando eu tinha 12 anos, voltei para casa empolgada porque tinha ficado em segundo lugar em uma feira regional de ciências. Meu projeto era sobre algoritmos de computador. Entrei na cozinha segurando minha fita, pronta para mostrar a eles. Minha mãe mal levantou os olhos do celular. Que bom, querida, disse ela. E logo virou-se para o meu pai: você viu que a Madison entrou no time principal de líderes de torcida, mesmo sendo do segundo ano? O treinador disse que ela é a melhor em anos. Meu pai quase pulou da cadeira. Precisamos contar isso para todo mundo. Que incrível! Subi para o meu quarto e prendi a fita no mural. Ninguém nunca mais perguntou sobre ela. Outra vez, quando eu tinha 15 anos, fiquei acordada 3 noites seguidas aprendendo Python sozinha. Criei um pequeno programa que organizava as fotos da família por data e local. Estava tão orgulhosa. Mostrei ao meu pai, achando que ele ficaria impressionado. Ele olhou para a tela por uns 5 segundos. Muito bom, Scarlett. Ah, você sabia que a Madison foi escolhida para o comitê do baile de outono? Precisamos comprar o vestido dela neste fim de semana. E pronto, o meu momento acabou ali. O pior foi quando fui aceita no MIT para estudar ciência da computação com uma bolsa parcial. A reação deles foi praticamente um encolher de ombros. Contei durante o jantar, tremendo de empolgação. Minha mãe apenas assentiu: é longe de casa. Meu pai disse: bem, se é isso que você quer estudar. E só. Sem festa, sem parabéns. Madison levantou os olhos do celular por meio segundo, disse legal e voltou a digitar. A faculdade foi solitária. Mudei-me para Cambridge, comecei as aulas no MIT e meus pais quase não ligavam, talvez uma vez por mês, quando muito. Estavam sempre ocupados com algo relacionado a Madison. No meu segundo ano, ela se casou com Jason. O casamento foi enorme. 8 madrinhas desceram o corredor com vestidos roxos idênticos. 8. Eu não era uma delas. Madison escolheu suas irmãs de fraternidade, amigas do colégio e até a irmã do Jason, mas não a mim. Na recepção, acabei na cozinha ajudando a equipe do buffet. Madison estava na pista de dança com suas madrinhas, fazendo uma coreografia ensaiada. Minha mãe chorava de alegria. Meu pai fazia um brinde, orgulhoso da filha perfeita. Ninguém percebeu que eu nem estava na mesa que me haviam designado. Depois disso, os feriados em família viraram um padrão. Eu aparecia na casa dos meus pais no dia de ação de graças ou no Natal, e em menos de uma hora já estava lavando a louça, enquanto Madison ficava na sala com Jason e as crianças. Meus pais estavam sempre no chão brincando com os netos, totalmente absortos. Eles nunca me visitaram no MIT, nenhuma vez em 4 anos. Mas viajaram 2 vezes com Madison e Jason nesse período, uma para a Flórida e outra para a Califórnia. Postavam fotos no Facebook, praia, Disney, todos sorrindo. Quando me formei no MIT entre os 15% melhores da turma, meus pais foram à cerimônia, mas saíram logo em seguida para voltar a tempo do aniversário de um dos filhos da Madison. Nem fomos jantar juntos.
Depois da formatura, trabalhei em algumas empresas de tecnologia em Boston. O trabalho era bom, mas eu queria mais. Queria construir algo meu. Então, aos 26 anos, fundei minha primeira startup. Ela faliu depois de 18 meses. Queimei minhas economias, estourando 2 cartões de crédito, e fiquei apenas com experiência e dívidas. Liguei para meus pais para contar, esperando algum apoio ou incentivo. Meu pai atendeu e disse: "Bem, Scarlett, odeio dizer eu te avisei, mas negócios não são para todo mundo. Você não tem perfil para isso. Talvez devesse procurar um emprego estável, com benefícios." Minha mãe entrou na linha e completou: "Seu pai tem razão. Olha, Madison, está indo tão bem na empresa de investimentos. Talvez você pudesse pedir alguns conselhos a ela sobre como ser mais prática." Disse que precisava desligar e encerrei a ligação. Não chorei. Só fiquei ali, sentada no meu apartamento, olhando para a parede. Mudei para um lugar minúsculo com 3 colegas de quarto. Meu quarto mal comportava um futon. Trabalhava em uma escrivaninha feita de uma porta velha apoiada em 2 arquivos de metal. Era deprimente, mas era o que eu podia pagar. Depois consegui um emprego na Digital Innovations. E eu era boa. Muito boa. Fui promovida rapidamente de desenvolvedora júnior a líder de equipe, depois diretora de desenvolvimento de produto. Em 3 anos, finalmente ganhava bem e sentia que sabia o que estava fazendo. Mas ainda queria criar algo meu. Então, aos 29 anos, pedi demissão. Peguei cada centavo economizado e fundei a CyberShield, uma empresa de software de segurança cibernética. Depois de uma startup fracassada, começar outra parecia loucura. Meus colegas de quarto acharam que eu tinha enlouquecido. Os primeiros 6 meses foram brutais. Mudei para um apartamento ainda menor para economizar. Eu comia miojo no jantar quase todas as noites. Trabalhava 16 horas por dia, 7 dias por semana. Dormia em cima do laptop e acordava com as marcas do teclado no rosto. Havia noites em que eu ficava acordada pensando que tinha cometido um grande erro, que meus pais estavam certos, que eu não tinha nascido para isso. 3 meses depois, eu estava quase sem dinheiro. Liguei para o meu pai, esperando que, talvez dessa vez, fosse diferente. "Pai, eu preciso de ajuda. Só um pequeno empréstimo para manter a empresa funcionando por mais alguns meses. Eu te pago com juros." Ele suspirou do outro lado da linha. "Scarlett, eu te avisei sobre isso. Negócios não são o seu forte. É melhor cortar as perdas e procurar um emprego de verdade." Aí sua voz mudou de tom, ficou cheia de orgulho. "A Madison acabou de ser promovida a analista sênior. Está indo muito bem, sabia? Sem drama, sem ficar pedindo dinheiro, só trabalho firme e inteligente." Desliguei sem dizer adeus. Nunca mais pedi nada a eles. Mas o fato é que, às vezes, a sorte aparece. Às vezes o momento é certo, ou o produto preenche uma necessidade que ninguém mais percebeu, ou você simplesmente trabalha o suficiente tempo bastante para as coisas começarem a dar certo. E a CyberShield decolou. Não contei a ninguém sobre o sucesso da empresa. Não de imediato. Continuei aparecendo nos jantares de ação de graças e Natal, deixando meus pais e Madison acreditarem que eu ainda estava lutando. Eles perguntavam sobre o trabalho com aquele tom condescendente que as pessoas usam quando acham que você está fracassando. "Como vai aquele seu projetinho de computador?" minha mãe perguntava, já se virando para limpar o rosto de um dos netos. "Está indo bem", eu respondia. Madison colocava a mão sobre a minha. "É ótimo que você ainda esteja tentando. Nem todo mundo nasceu para ser empreendedor. Não há vergonha nisso." Eu apenas sorria e mudava de assunto. 2 anos depois de fundar a CyberShield, a empresa já tinha 100 funcionários e escritórios em Boston, Denver e Austin. Fechamos contratos com grandes corporações, órgãos governamentais e instituições financeiras. Nosso software estava protegendo milhões de usuários. No ano passado, quando eu tinha 31 anos, um grande conglomerado de tecnologia me procurou para comprar a empresa. As negociações duraram 4 meses. Havia advogados, consultores, executivos de terno falando sobre avaliação de mercado, participação e potencial de crescimento. No fim,
Venderam a Cyber Shield por 320 milhões de dólares. Sentei-me na sala de reuniões depois de assinar os papéis e, no começo, não senti nada, só um entorpecimento. Depois voltei para meu apartamento em Boston, sentei no sofá e comecei a rir até chorar. Comprei primeiro uma cobertura em Boston, nada extravagante, apenas um lugar bonito, com janelas enormes e vista para o porto. Depois comecei a procurar propriedades no Colorado. Sempre amei o Colorado, as montanhas, o espaço, o silêncio. Encontrei uma propriedade a cerca de 1 hora de Denver, 6 quartos, uma casa de hóspedes e 50 acres de terra com vista para as montanhas. O preço era de 6 milhões de dólares. Comprei sem piscar. Depois gastei mais 1 milhão em reformas. Contratei uma designer de interiores, um arquiteto paisagista e vários empreiteiros. Eu queria que tudo ficasse perfeito. Também contratei um administrador de propriedade chamado Michael para cuidar de tudo quando eu não estivesse por lá. Em outubro, a propriedade estava pronta e ficou simplesmente deslumbrante. Pedra, madeira e vidro, com janelas enormes que davam para as montanhas. A casa de hóspedes tinha 3 quartos. A casa principal contava com uma cozinha digna de chefe, uma biblioteca, um cinema particular e uma academia. Caminhei pelos cômodos vazios e pensei no dia de ação de graças. Pensei em convidar toda a minha família para o Colorado, mostrar o que eu havia construído, finalmente poder compartilhar esse sucesso com eles. Imaginei a expressão dos meus pais ao verem a casa. Talvez, enfim, eles se sentissem orgulhosos. Talvez as coisas mudassem. Mas então chegou a mensagem da minha mãe, aquela dizendo que fariam uma ação de graças pequeno, apenas com a família da Madison. Sentei-me na varanda da minha casa no Colorado, olhando para as montanhas, e senti algo mudar dentro de mim. Eu não estava com raiva. Nem magoada. Eu simplesmente tinha desistido. Peguei o telefone e comecei a fazer ligações. Primeiro, liguei para o tio James. Ei, vai fazer algo no dia de ação de graças? Sem planos, ele respondeu. Seus pais disseram que iam fazer algo pequeno este ano. Só a família imediata, acho. Família imediata, repeti. Certo. Quer vir para o Colorado? Acabei de comprar uma casa aqui. Colorado? Claro, parece ótimo, ele disse. Depois liguei para a tia Linda. Mesma história, meus pais tinham dito que queriam manter a comemoração pequena. Liguei para meus primos, depois para os primos de segundo grau, e até para amigos da família que sempre participavam dos nossos jantares de ação de graças quando eu era criança. Todos disseram a mesma coisa, meus pais os haviam desconvidado, alegando que seria apenas para a família mais próxima. No total, fiz 23 ligações. Todos tinham sido cortados da lista. Na 24ª ligação, falei com a irmã da minha mãe, a tia Carol, e ela foi mais honesta que os outros. Seus pais não quiseram nos convidar porque a gente não está à altura da família do Jason, ela disse. Na família dele tem médicos e advogados, e sua mãe comentou algo sobre querer impressioná-los. Dá para acreditar? Agora a gente não é mais bom o bastante. Agradeci e desliguei. Meus pais haviam deixado de fora mais de 20 parentes porque não eram impressionantes o suficiente para os sogros da Madison. Fiquei sentada ali por um momento, e então comecei a mandar mensagens. Convidei todo mundo para o Colorado: tio James, tia Linda, tia Carol, todos os meus primos, amigos e familiares. Convidei também ex-funcionários da Cyber Shield e minhas 2 melhores amigas do MIT, que sempre estiveram ao meu lado. Quase todos aceitaram. A lista de convidados chegou a 35 pessoas. Comprei passagens de primeira classe para todos que viriam de avião. Organizei carros executivos do aeroporto de Denver até a propriedade. Reservei quartos em um hotel elegante, a 20 minutos dali, para quem não coubesse na casa principal e na de hóspedes. Contratei um chefe chamado Marco, que havia trabalhado em um restaurante com estrela Michelin em Denver. Também contratei um fotógrafo profissional. Eu encomendei comida suficiente para alimentar um exército. Fui a cada quarto de hóspedes da casa principal e da casa de visitas e deixei presentes personalizados. Para o tio James, que adorava pescar, comprei uma vara de pesca de alto nível. Para a tia Linda, que colecionava joias vintage, encontrei uma pulseira em estilo Art Deco. Para os filhos dos meus primos, preparei brinquedos e livros.
trabalhei com Michael por 2 semanas para deixar tudo pronto. A casa nunca estivera tão bonita, flores frescas em todos os cômodos, a cozinha abastecida com tudo que o chefe Marco precisava, os quartos arrumados com roupas de cama novas. 3 dias antes do dia de ação de graças, eu estava na cozinha revisando o cardápio com Marco quando o telefone tocou. Era Madison. Quase não atendi. Oi, Scarlett, ela disse. Queria saber como você está. O que vai fazer no dia de ação de graças? Já tenho planos, respondi. Ah, com amigos. Com a família, disse eu. Houve uma pausa. Que família? Ela perguntou. A família que realmente quer passar o feriado comigo, respondi e desliguei. Coloquei o celular no modo silencioso e voltei a planejar o melhor dia de ação de graças que alguém já tinha visto. Na manhã do feriado, acordei às 6 da manhã para verificar tudo mais uma vez. Marco já estava na cozinha preparando os pratos. O fotógrafo chegou às 7 para registrar o dia. O tio Steven e a tia Karen foram os primeiros a chegar, às 9 em ponto. Desceram do carro de serviço e ficaram parados olhando para a casa, boquiabertos. Meu Deus, Scarlett, disse o tio Steven. Isso é tudo seu? Tudo meu, respondi, abraçando os dois. Karen parecia prestes a chorar. É lindo. Não acredito que seus pais não quiseram ver isso. Problema deles, respondi sorrindo. Nas 2 horas seguintes, todos os outros começaram a chegar. A tia Linda veio com o marido e os 3 filhos. Meus primos apareceram com suas famílias. Minhas amigas do MIT voaram de Boston. Ex-funcionários da Cyber Shield vieram dirigindo desde Denver. Dei um tour completo para todos. Caminhamos pela casa principal, pela casa de hóspedes e pelos trilhos que cruzavam a propriedade. As pessoas tocavam nos móveis, nas paredes, nas janelas, como se não conseguissem acreditar que era tudo real. As crianças corriam por todos os lados, gritando de alegria. Ao meio-dia, todos já estavam à vontade, alguns caminhando pelas trilhas, outros sentados perto da lareira, outros observando Marco cozinhar na cozinha. Às 2 da tarde, reuni todos na sala de jantar principal. Havíamos montado 2 mesas longas, com lugares para 40 pessoas. As mesas estavam cobertas de comida peru, presunto, acompanhamentos, pães, tortas. Parecia cena de revista. Levantei meu copo e disse: quero agradecer a todos por terem vindo. Isso significa mais do que vocês imaginam. Eu queria passar este dia com pessoas que realmente gostam de estar comigo. E fico muito feliz que todos vocês estejam aqui. Todos levantaram seus copos. Então o tio Steven se levantou e disse: um brinde a Scarlett, que construiu tudo isso do zero e teve a generosidade de compartilhar conosco. Estávamos prestes a brindar quando ouvi o som de uma porta de carro batendo lá fora. Olhei pela janela, um táxi acabava de se afastar. E andando em direção à porta da frente estava minha avó, Margarete. Corri até a entrada. Vovó. O que a senhora está fazendo aqui? Ela me abraçou forte. Você acha que eu ia perder isso? Contei para os seus pais que não estava me sentindo bem e não poderia ir para Ohio. Então comprei uma passagem de avião pela internet. Sozinha. Aprendi tudinho. O jantar foi perfeito. Sem tensão, sem silêncios constrangedores, sem ninguém se levantando para checar as crianças enquanto os outros fingiam não notar. Comemos, conversamos e rimos muito. Marco se superou, a comida estava simplesmente divina. As pessoas voltavam para se servir de novo, e até uma terceira vez. Depois do jantar, fomos passando a palavra pela mesa, dizendo do que éramos gratos. Tia Linda disse que era grata pela família que permanece unida. Tio James falou que era grato por segundas chances. Meus amigos do MIT agradeceram pelas amizades que resistiram ao tempo. Então a avó Margarete tomou a palavra: sou grata por pessoas corajosas o bastante para seguir o próprio caminho quando a estrada comum não serve mais. Pessoas que não desistem, mesmo quando não têm o apoio de quem deveria apoiá-las. Pessoas que constroem algo bonito e compartilham com os outros. Ela olhou diretamente para mim ao dizer isso. Tive que desviar o olhar, porque as lágrimas já ameaçavam cair. Depois do jantar, o pessoal se espalhou pela propriedade.
O fotógrafo tirava fotos em grupo, retratos espontâneos, imagens da casa e da paisagem. Todos começaram a postar nas redes sociais. Vi as publicações pipocando no meu celular. Melhor dia de ação de graças de todos, na propriedade da Scarlett no Colorado. Quem precisa de Ohio quando se tem o Colorado? Grata pela família que aparece de verdade. Fotos da casa, das montanhas, das mesas cheias de comida, todos sorrindo. Sentei-me no deck com a vovó Margarete para assistir ao pôr do sol quando meu celular vibrou com uma mensagem de Madison: casa linda. Eu não sabia que você era tão rica. Mamãe e papai estão em choque. Mostrei o texto para a vovó, que riu tanto que começou a tossir. Ótimo, disse ela. Que fiquem chocados. Quem sabe assim aprendem alguma coisa. Naquela noite, depois que a maioria já tinha ido para seus quartos ou para o hotel, fiquei na sala com meus amigos mais próximos. A lareira acesa, taças de vinho, e aquele silêncio confortável que só existe entre pessoas que realmente se conhecem. Você mandou bem, Scarlett, disse minha amiga Raquel. Muito bem. Obrigada, respondi. Só queria que não tivesse que ser assim. Queria que meus pais estivessem aqui. Eles fizeram a escolha deles, disse Raquel. E você fez a sua. A sua foi melhor. Meu celular começou a tocar, eram meus pais. Deixei ir para a caixa postal. Tocou de novo. E de novo. Na manhã seguinte, depois do café e já me sentindo corajosa, atendi. Scarlett. A voz da minha mãe estava aguda, tensa. O que está acontecendo? Por que tem fotos no Facebook suas, numa mansão no Colorado, com a sua avó? Achamos que ela estava doente. Ela estava doente, sim, de tédio com o dia de ação de graças de vocês, respondi. Então ela veio para o meu. Seu dia de ação de graças. Do que você está falando? Você disse que queria manter as coisas pequenas. Só a família da Madison. Então, eu convidei todo mundo que vocês desconvidaram. Tio James, tia Linda, todos os primos, umas 35 pessoas no total. Foi maravilhoso. Do outro lado da linha, silêncio total. De onde você tirou dinheiro para uma casa assim? Minha mãe finalmente perguntou. Vendi minha empresa no ano passado, respondi. Por 320 milhões. Mais silêncio. Depois, ouvi um barulho, como se o telefone tivesse caído. A voz do meu pai veio ao fundo, perguntando o que estava acontecendo. Então, o grito da minha mãe: 320 milhões? Por que você não nos contou? Eu contei, disse eu calmamente. No último Natal. Mas vocês estavam ocupados demais com o filho da Madison para me ouvir. Meu pai pegou o telefone. A voz dele saiu afiada. Você tá tentando provar alguma coisa, levando toda a família para Colorado? Não estou tentando provar nada, respondi. Quando a mamãe escreveu que eu não era bem-vinda, fiz outros planos. Só isso. Você nos fez parecer mal, ele rebateu. Eu não fiz vocês fazerem nada, retruquei. Vocês desconvidaram 23 pessoas porque achavam que elas não eram boas o bastante para a família do Jason. Eu só as convidei para minha casa. Ouvi a voz da Madison ao fundo. Em seguida, ela tomou o telefone. Scarlett, você tem noção do que isso parece? Todo mundo está postando fotos. Nosso dia de ação de graças parece patético comparado ao seu. Isso não é problema meu, respondi. Então ouvi a voz da vovó Margarete. Ela havia entrado na sala. Coloque no viva voz, disse. Toquei no botão. Mãe? Perguntou meu pai. A senhora está aí? Claro que estou, respondeu ela. Onde mais eu estaria? Vocês têm tratado a Scarlett como se ela fosse invisível há anos. Sempre colocando ela em segundo plano, atrás da Madison. É por isso que estou aqui, no Colorado, e não em Ohio. Scarlett construiu algo extraordinário com o próprio esforço. Vocês deveriam se orgulhar dela, não sentir inveja. Não estamos com inveja, disse minha mãe, mas a voz dela soava fraca. Claro que estão, respondeu a vovó. E estão envergonhados porque agora todo mundo viu o que fizeram. Scarlett não fez isso para machucar vocês.
Ela só quis passar o feriado com pessoas que realmente se importam com ela. Pensem nisso. A vovó saiu da sala. Eu fiquei parada, segurando o telefone. A gente conversa depois, disse meu pai, antes de desligar. Os parentes ficaram o fim de semana inteiro. Caminhamos, jogamos, assistimos filmes na sala de cinema. A vovó Margarete ficou em um dos quartos de hóspedes e reinava como uma verdadeira rainha. Todos vinham até ela pedir conselhos, ouvir histórias, ou ganhar um abraço. No domingo, as pessoas começaram a ir embora. Na segunda noite, só restávamos eu e a vovó na casa enorme. Sentamos perto da lareira, tomando chá. Você fez a coisa certa, ela disse. Não sei, respondi. Talvez eu tenha sido mesquinha. Você foi honesta. Isso é diferente. A vovó ficou mais uma semana. Fomos a Denver, visitamos galerias de arte, comemos em bons restaurantes. Foi o maior tempo que passamos juntas em anos. Quando ela foi embora, coloquei-a num voo de primeira classe de volta para casa. Ela me abraçou forte no aeroporto. Faça eles merecerem de volta seu lugar, disse. Não facilite para eles. Eu prometo, respondi. Alguns dias depois, meu celular vibrou com uma mensagem da Madison. Sempre senti inveja de você. Você teve a chance de escolher o próprio caminho. Caiu e se levantou. Eu, por outro lado, vivi a vida inteira em trilhos, fazendo o que mamãe e papai queriam. Sinto muito por eles não terem passado tempo com você por minha causa. Eu não fazia ideia de como isso tinha sido ruim. Fiquei olhando para a mensagem por um bom tempo antes de responder, obrigada por dizer isso. Depois, meus pais começaram a mandar mensagens. Meu pai foi o primeiro. A vovó tinha razão. Fomos injustos com você. Tenho orgulho do que você construiu. Tenho orgulho de você. Uma hora depois, veio a mensagem da minha mãe, a casa está linda nas fotos. Podemos ir conhecer? Não respondi de imediato. Pensei por dias. Finalmente, no início de dezembro, mandei, venham para o Natal. Só vocês, papai e Madison. Algo pequeno. Eles aceitaram na hora. No dia 23 de dezembro, Madison e meus pais chegaram à propriedade de táxi, vindos do aeroporto. Assim que desceram, ficaram parados, olhando para a casa como todos os outros haviam feito. A boca do meu pai se abriu. Scarlett, isso é incrível. Levei-os para um tour. Caminhavam devagar, tocando as coisas, olhando pelas janelas, quase sem falar. No meu escritório, meu pai parou diante de uma parede onde eu tinha moldurado capas de revistas Forbes, TechCrunch, Business Insider, matérias sobre a Cyber Shield, sobre mim. Uma delas dizia, Forbes 30 Under 30. Quando foi isso? Ele perguntou. Há 3 anos, respondi. Você nunca nos contou. Eu tentei, disse eu. Mas sempre havia algo sobre Madison ou as crianças que parecia mais importante. Ele baixou a cabeça. Durante o jantar naquela noite, minha mãe pousou o garfo e disse, falhamos com vocês duas. Colocamos pressão demais na Madison para ser perfeita. E não te demos a atenção e o reconhecimento que você merecia. Scarlett, me desculpe. Meu pai pigarreou. Acho que precisamos recomeçar. Todos nós. Tentar esquecer as mágoas antigas e aprender a confiar uns nos outros de novo. Podemos fazer isso? Olhei para eles. Minha mãe parecia mais velha do que eu lembrava. O cabelo do meu pai estava mais grisalho. Madison tinha um ar cansado. Podemos tentar, respondi, mas estava com medo. Medo de que eles só quisessem fazer as pazes por causa do meu dinheiro. Mas eles nunca pediram nada. Nenhum centavo. Durante toda a visita. Os dias seguintes foram tranquilos. Caminhamos pelas trilhas cobertas de neve. Jogamos jogos de tabuleiro perto da lareira. Assistimos a filmes de Natal na sala de cinema. Era estranho, mas não ruim. Na manhã de Natal, meus pais me deram livros dos meus autores favoritos de verdade, daqueles que eu realmente queria ler. Minha mãe também me presenteou com 2 pinturas de um artista local do Colorado, que ela mesma tinha pesquisado.
Madison me deu um quadro personalizado com o horizonte de Boston, feito por um artista que ela contratou. Lembrei que você dizia amar a vista do seu apartamento, explicou. Eram presentes atenciosos, nada daquelas velas genéricas ou kits de banho de antes. No jantar, minha mãe se levantou com a taça, há novos começos. A Scarlett, que teve a coragem de criar seu próprio caminho e de nos convidar para caminhar com ela. Depois do jantar, meu pai me abraçou. Tenho orgulho de você. Não só pela casa, mas pela vida que construiu. Por tudo. 2 dias depois do Natal, eles foram embora. A despedida na porta foi mais calorosa do que qualquer outra que já tivemos. Fiquei na varanda, observando o táxi se afastar. Eu não sabia se algum dia seríamos realmente próximos, mas, pelo menos, tínhamos dado o primeiro passo. Agora, falo com a vovó Margarete 2 vezes por semana. Troco mensagens com a Madison a cada poucos dias. Meus pais ligam 1 vez por semana para saber como estou. Não é perfeito, mas é melhor. E, por enquanto, isso basta.